Boa tarde, gente. Eu sou a Gabriela Viol. Eu vou apresentar o meu tema do projeto de pesquisa, que até o momento está intitulado como Gênero e Indivíduos Refugiados, a integração do imigrante e a reconstrução da sua identidade para pertencer a um grupo social no Brasil. Os questionamentos que motivaram a minha pesquisa foram, começando pelo contexto de vivência dos refugiados, né? Eu me interessei por tentar compreender mais como funciona essa vivência desses sujeitos, a impossibilidade de escolha do país de acolhida, que nem sempre esses refugiados escolhem o país que eles vão se refugiar, então isso pode ter um conflito, né, no que diz respeito ao processo de inserção do sujeito nesse país de acolhida, a realidade do processo de acolhida e a vulnerabilidade dos sujeitos, né? Não é um processo fácil, eles passam por questões muito complexas, e isso acaba tornando esses sujeitos muito vulneráveis. O processo de integração do refugiado, né? Tentar compreender um pouco melhor como que se dá esse processo de reintegração, e também tentar entender o que eles fazem para reconstruírem a sua identidade, considerando que eles precisam se adaptar ao novo sistema social, ao novo funcionamento do país de acolhida em que eles estão se inserindo. Os objetivos da minha pesquisa são, de um modo geral, analisar o processo de integração e de possível necessidade de reconstrução da identidade de homens e mulheres em situação de refúgio no Brasil e, mais especificamente, entender o processo de adaptação dos sujeitos em situação de refúgio no Brasil ao novo ambiente social em que ele foi inserido, observar quais são as estratégias utilizadas pelos refugiados para que eles consigam se inserir em grupos sociais e perceber como os sujeitos em situação de refúgio lidam com a diferença das crenças e valores, sobretudo relacionados a gênero, levando em conta uma possível implicação disso na elaboração da identidade desses sujeitos. A justificativa, a relevância da minha pesquisa seria a importância de pesquisar sobre a questão da integração dos refugiados, considerando que o número de refugiados tem aumentado, né, de acordo com as pesquisas, a importância de ouvir como os próprios indivíduos interpretam essa condição de refúgio, né, entendendo que a gente vai analisar, fazer as nossas análises a partir dos relatos dos próprios refugiados e também pela escassez que existe ainda de pesquisas que busquem compreender os aspectos de gênero no processo de inserção dos refugiados no país de acolhida e da possível necessidade de uma reconstrução da identidade desses sujeitos. Então, fazendo, né, pesquisas nesse tema, pesquisas na literatura, foi possível perceber que existem pesquisas que buscam compreender como se dá o processo de integração dos refugiados, mas em um sentido mais amplo. Eu não encontrei especificamente alguma coisa que tratasse sobre como esses indivíduos lidam com o ser mulher e ser homem no país de acolhida, e também considerando que existe uma distância aí, muitas vezes, entre os valores da cultura nativa desse sujeito e da cultura do país de acolhida. O problema de pesquisa seria pautado nas perguntas: como os sujeitos em situação de refúgio se adequam ao modelo de vida do país de acolhida? Eles precisam reconstruir suas identidades de acordo com o estilo de vida e da cultura desse país? Caso sim, como fazem isso, sobretudo em relação às crenças e aos valores referentes a gênero, e de que modo essa construção interfere no processo de integração dos refugiados? A fundamentação teórica que eu vou utilizar é a teoria da identidade social, compreendendo a identidade como um processo, e a concepção de grupos para tentar entender como que se dá essa pertença dos sujeitos refugiados nos grupos do país de acolhida. A metodologia de pesquisa é de natureza qualitativa e interpretativista. Os instrumentos utilizados serão entrevistas individuais e entrevistas em grupos e diários elaborados por esses refugiados, contando um pouco das suas experiências e das suas vivências. A análise dos dados vai ser a partir das teorias mencionadas anteriormente, da identidade e de concepção de grupos, e os participantes da pesquisa vão ser 5 homens refugiados no Brasil e 5 mulheres refugiadas no Brasil. E os resultados esperados são compreender melhor como se dá o processo de adaptação
e integração dos refugiados no país de acolhida, e como que os refugiados lidam com os aspectos referentes ao gênero, mais especificamente com as crenças e valores do país em relação a esse tópico. Muito obrigada.